Vamos para lá, vamos direto lá para o centro de treinamentos do Grêmio. O motivo é muito especial. Felipe Bueno conversou ou conversará com Pedro Jeromel? Explica isso pra gente. Grande Felipe Bueno, tá aí o ídolo gremista, boa tarde. Tudo bem, Samuel? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo nesta quarta-feira. Ele tá aqui, ó, o Léo Aguiar vai fazer uma mágica, vai colocar a câmera um pouquinho pro lado e já vai aparecer aqui. Pedro Jeromel, o capitão, o ídolo, o cara que quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em 5 dias vai se aposentar dos gramados. Tenta explicar pra gente, Jeromel, antes de mais nada, agradecendo a tua presença aqui, muito obrigado. O que passa na cabeça de um ser humano, que antes de ser um jogador de futebol é um ser humano, em uma semana que ele está vivendo aí um dos dias dos anúncios mais importantes da vida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para mim é muito tranquilo, porque eu tô me sentindo muito realizado profissionalmente, eu consegui entregar sempre o meu melhor, com a consciência bem tranquila de ter feito sempre o meu melhor sempre. Então, é continuar fazendo aí, já se passaram tanto tempo, né? Que são mais 5 dias? Talvez para responder não seja a melhor pergunta, mas eu preciso te fazer. Porque o torcedor do Grêmio faz essa pergunta todos os dias. Não dava para ir mais um ano? Não dava para ir mais 6 meses? Por que o Jeromel vai parar agora? Com certeza daria, né? Eu joguei 3 dias atrás aí contra o São Paulo, um jogo num calor que tava, joguei o jogo todo, tô me sentindo super bem. Esse ano, tirando esse arranhão aqui, eu não tive nenhuma lesão ainda, então tô me sentindo muito bem. Mas eu sempre tive a vontade de parar me sentindo bem, de parar não me arrastando, né, como o pessoal fala. Então eu vou estar conseguindo fazer isso e não é só chegar e jogar no final de semana, né? Para você jogar isso envolve muito mais. Eu tenho que me preparar, eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar da minha recuperação, minha alimentação, minha treinabilidade. Então envolve muita coisa. Eu já estou fazendo isso há mais de 20 anos profissionalmente. Eu quero um tempo para ter mais com a minha família, levar meus filhos na escola, buscar, aproveitar outras partes da vida. Quando chega em casa, dá aquela respirada, conversa com a esposa, conversa com as filhas, conversa com os teus parentes. Eu imagino que passe um filme na tua cabeça. Eu estou falando especificamente do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e do Grêmio. Nas tuas principais memórias, Jeromel, vem o quê? Sempre que eu chego em casa eu me sinto a pessoa mais importante do mundo, né? Que eu abro a porta, as crianças vêm correndo, tem 3, né? Eles vêm correndo e me abraçam. E aí, semana passada, eu não sabia se eu ia jogar, né? Contra o São Paulo, no domingo. E eles me perguntaram umas 8, 9, 10 vezes. Falaram, pai, você vai jogar? Eu falei, filho, eu não sei. Eu cheguei um momento e falei, filho, tá aqui o telefone do Renato, você liga pra ele e pergunta. Porque, aí essas memórias que eu tô tendo agora, eu tive a felicidade de entrar com eles em campo, pra eles terem também essa memória. E essa sensação, eu ando na rua, todo mundo fala comigo. Então, eu acho que esses momentos, essas alegrias que eu tive junto com o torcedor, são mais de uma década aqui vestindo. Eu espero que eu tenha representado bem o torcedor dentro de campo, jogado, com certeza, vivido, né? Dado alegria, felicidade, para essa coisa que é o futebol, né? Essa paixão que todo mundo tem, que todo mundo deposita tanta coisa, que você sempre entra em campo e você tem que ganhar. Essa pressão, eu acho que é uma coisa boa e que eu espero ter correspondido à altura aí à expectativa do torcedor. É claro que a minha resposta ela não é definitiva, tá, Jeromel? Mas eu imagino, por tudo que eu escuto por aí, principalmente do torcedor do Grêmio, que a tua missão foi bem cumprida, tá? Obrigado, agradeço. Falou em família, é importante para todo mundo. E para um jogador de futebol? Também, é igual para todo mundo, a gente não é diferente de nada. A diferença é que a gente fica o ano todo viajando muito, dificilmente eu estou em casa. Eu, sinceramente, não sei como que minha mulher faz a logística com 3 crianças em casa. Ontem eu fiquei em casa, tive que levar uma no balé, o outro no futebol, uma fez um vôlei, eu saí da escola, eu parecia um Uber. Aí é uma logística que é uma coisa de louco. Então eu acho que a gente dá mais valor porque a gente está muito pouco tempo com eles em casa. E aí quando você quer compensar o tempo que você não está. Então a gente valoriza bastante isso. 10 anos aqui é o suficiente para saber como o gaúcho vive, como ele gosta e como ele é bairrista, né? Com certeza. O que o Rio Grande do Sul te passou? O que o Jeromel faz que quando chegou aqui não fazia? Não sei se chimarrão, não sei se fazer um churrasco em casa ou algum costume. O que o Rio Grande do Sul, o que Porto Alegre, eles te deram
eles fizeram que incorporasse isso à tua rotina? Ah, com certeza o churrasco, né? Na pandemia eu era praticamente obrigado a fazer o churrasco com minhas filhas lá em casa. Então, acho que isso foi uma coisa que eu senti muita diferença. Eu fiquei antes de vir para cá 10 anos na Europa e lá o pessoal é mais frio, não tem tanto esse convívio. Quando eu cheguei aqui, meus vizinhos, pais dos amiguinhos das minhas filhas na escola, o pessoal aqui do Grêmio, esse costume de fazer o churrasco, de estar junto, de agregar, eu acho que é muito legal. Eu tô com os cabelinhos brancos aqui, Jeromel, mas pelo que eu tô vendo, eu não sou o único. 10 anos também fazem isso. Claro, com certeza. 10 anos e 3 filhos, com certeza. Não tem como ser diferente. Não tem como, é a vida. Grêmio, pra ti, pra tua vida. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Grêmio, ele me proporcionou momentos únicos. Eu, antes de vir para cá, eu nunca tive a chance de ser campeão. Eu joguei em 10 times, em 10 anos na Europa lá. E quando eu vim pro Grêmio, era o primeiro grande clube que eu joguei assim, que disputaria um título. Então, o Grêmio me deu essa possibilidade de ser campeão. O Grêmio me deu a possibilidade de vestir a camiseta da seleção, de disputar uma Copa do Mundo. Então, eu só tenho a agradecer. É impossível não te perguntar sobre o Kahneman também, porque isso desperta muito o imaginário do torcedor também. É amigo, é parceiro, é companheiro, é colega? Como é que se define a relação de vocês? Com certeza, somos amigos, parceiros e companheiros, tudo. E o Kahneman é uma pessoa maravilhosa. O Felipe é uma pessoa que eu espero ter contato após o futebol, pela nossa amizade e pela pessoa que ele é. Ele faz sempre o melhor dele, para mim é um exemplo de profissional, de ser humano. Porque ele sempre pensa no próximo antes de pensar nele. Então, eu acho que isso falta no mundo hoje em dia, essa empatia. E no Kahneman a gente enxerga isso. E ele representa muito o torcedor gremista. A gente vai jogar um jogo, se você está perto dele, a energia que ele te transmite, com aquela raça, aquela vontade, você sabe que esse louco vai te entregar tudo dentro de campo. Então, você sendo amigo dele, não tem como você não fazer a mesma coisa. E foi por isso que a gente teve sucesso jogando junto, com certeza. Você tem uma pergunta pro Jeromel, é isso, Samuel? Isso. Ele vai revelar pra gente o que vai fazer a partir de segunda-feira? Manda. Ou pelo menos dizer o que pretende fazer aí no futuro? O futuro, a partir de segunda-feira, é ligado ao futebol, é fora do futebol, é morando em Porto Alegre, é fora de Porto Alegre? Eu espero morar em Porto Alegre, Samuel, respondendo, mas eu não tenciono fazer nada com futebol agora não. Agora eu vou querer descansar e curtir um pouquinho aí. Acordou segunda-feira, vai fazer o quê? Tenho a mínima ideia, cara. Vai depender da filharada. Vai. Vou levar eles pra escola, buscar eles na escola. Acho que vai ser meu último compromisso assim, fixo que eu tenho nesses próximos tempos. E depois viajar, curtir um pouco. Viajar com a família, né? Que eu sou muito cobrado, que eu nunca tô com eles nas férias. Então, começar a desfrutar um pouco dessa parte da vida. Outra questão, Jeromel. Pro cara que tá envolvido, ele já sabe o peso que ele tem, o tamanho que ele carrega, o lugar que ele ocupa na história de um clube. Isso é por ouvir dos torcedores, isso é por ouvir no estádio, isso é por ouvir do treinador. Não se sabe ainda, só vai saber depois. Obviamente, eu estou falando da tua relação com o Grêmio. Eu acho que a gente só tem real dimensão do que a gente representa, do que a gente é para um clube, para a torcida, quando você para. Porque eu continuo a minha rotina, eu venho aqui todos os dias, eu treino, concentro, viajo. Então eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Eu acho que quando eu não tiver mais isso, aí eu vou começar a ver o tamanho que eu tenho para as pessoas e tudo isso. Então eu acho que é mais quando a gente para. Eu te perguntei do Kahneman, mas não te perguntei do Renato. São 10 anos de Grêmio. Não tenho essa conta de cabeça. Talvez 8 com o Renato, de 10 anos de Grêmio, 7 anos e meio com o Renato. Bastante. E aí? Não, o Renato é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa de um caráter ímpar, uma pessoa muito correta, muito séria. E eu tenho muita sorte de ter trabalhado com ele tanto tempo. Jeromel, eu agradeço a tua gentileza. Certamente o torcedor do Grêmio ficou muito satisfeito em poder te ouvir, em poder escutar um pouco mais aí das tuas histórias, dos teus tempos aqui, de tudo que você viveu. Mas tem o último capítulo ainda no domingo, né? Com certeza. Domingo tem mais jogo aí, hoje tem jogo também. Vamos estar na torcida hoje e domingo espero estar lá na arena ajudando o nosso tricolor. Obrigado. Valeu, prazer. Parabéns por tudo. Um abraço a todos, bom dia. Valeu. Pedro Jeromel, o ídolo, o capitão do time do Grêmio, conversando ao vivo com a gente aqui no CT Luiz Carvalho, o centro de treinamentos do Grêmio, Samuel. Show. Cara legal, né? Sensacional. O Jeromel joga muito futebol e que simpatia, né? Felipe Bueno já volta comigo trazendo mais informações dessa conversa com o Jeromel.
Agora presta atenção aqui, ó. Já pensou em sair de moto nova, ainda agora em 2024, e não precisar se preocupar com asfalto, estradas irregulares? Então vou te mostrar como isso é possível. Essa é a NK 150, uma trail equipada com injeção eletrônica, freio dianteiro ABS, bagageiro, painel LCD e que possui um desempenho marcante. Ela vai te acompanhar no asfalto até as montanhas e das terras, barro, poeira, em todos os lugares ela vai andar contigo. E tu encontras essa trail na Suzuki Sun Motors, a pronta entrega. O preço, atenção, de R$ 20.590 por apenas R$ 19.680. E mais, o emplacamento é grátis, é por conta da casa. Então não perca a oportunidade de garantir a sua NK 150 0 km na Suzuki Sun Motors sem pagar emplacamento. Vá até a Avenida Ipiranga, 8049 e fale com um consultor ou entre em contato pelo Zap 5133821650. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas. Essa aqui eu acho que combina comigo, né, irmão? Olha aí. Ah? Que tal, hein? Eu aí, ó, asfalto, montanha, nas trilhas, tudo que é lugar, hein? Boa, vou ter que passar lá na Suzuki Sun Motors lá e dar uma pichinchada lá e levar uma dessas aqui também. Vamos que vamos, balanço geral. E o Inter joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, o adversário é o líder da competição, o Botafogo, Felipe Bueno. E esse jogo, Felipe? Pois é, Samuel, agora já em outro ponto aqui do CT do Grêmio, né, porque o Jeromel ele continua ali dentro da sala de entrevistas, concedendo, né, declarações aí, as últimas dele com a camisa do Grêmio. A situação do Inter ela é muito simples, né, o Inter quer terminar o ano da melhor maneira possível. O Inter quer, se possível, né, sendo bem redundante, terminar o ano na vice-liderança, com o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Isso representaria dinheiro, caixa para futuros investimentos, principalmente pensando na próxima temporada. A baixa, Samuel, é o Thiago Maia. Quem nos acompanha aí vai lembrar que na semana anterior ele tinha sido liberado para viajar, para acompanhar o pai dele, que estava internado, passando por um problema de saúde. E ele, mais uma vez, o Thiago Maia, ele foi liberado justamente para estar perto da família nesse momento aí. O pai dele teve uma piora, segundo o comunicado divulgado pelo Internacional, então não é nada mais justo que isso aconteça, o lado humano sempre prevalecendo, e o Thiago Maia foi liberado e com isso o Rômulo vai ser titular no jogo dessa noite. 9h30 contra o Botafogo no estádio Beira-Rio. Sempre lembrando que o Botafogo hoje pode ser o campeão brasileiro, caso ele vença o Inter ou empate com o Inter e o Palmeiras não pontue no jogo dele, que também vai ser disputado na noite desta quarta-feira, Samuel. E tua expectativa, Felipe, para o jogo do Juventude? Juventude que pega uma pedreira difícil hoje, né? Qual é a expectativa? Dá a vitória do Juventude, dá empate, o que tu achas? Olha, Samuel, o meu desejo, né, a minha vontade é que o Juventude já vença hoje e já termine, né, com essa possibilidade de zona do rebaixamento. Agora, o que é importante a gente destacar também é que o Juventude já pode eliminar essa possibilidade matemática de ser rebaixado, mesmo se perder ou mesmo se empatar. Para isso, precisa secar, vamos utilizar uma palavra bem nossa aqui, né? Secar Red Bull Bragantino e precisa secar também o Criciúma. Por quê, Samuel? Porque o Juventude tem 4 pontos de vantagem para esses dois times que estão dentro da zona de rebaixamento. E o Fluminense está nesse meio, está entre a zona de rebaixamento e o Juventude. Se são 4 pontos e restam 6 em disputa, depois dessa noite vão restar apenas 3 pontos em disputa. O da última rodada, que está marcada toda para o domingo às 4 horas da tarde. Se o Juventude mantiver essa diferença, essa distância de 4 pontos para os rivais, independente se todo mundo perder, se todo mundo empatar, se todo mundo vencer, o Juventude já vai garantir esta noite, de forma matemática, presença na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Caso dê tudo errado, tá, Samuel? Caso os rivais vençam, caso o Juventude perca, aí o Juventude vai ter que buscar ponto no jogo de domingo, que é contra o Cruzeiro no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Coloca na tela aí a tabela do Campeonato Brasileiro, por favor, para a gente ilustrar o que está dizendo o Felipe Bueno a respeito do Juventude. Lá na segunda parte da tabela, 15º
colocado, Juventude com 42 pontos ganhos naquela situação ali. Olha, a Juventude não deixa para a última hora, que aí vai ser difícil, ainda vai ser complicado. O Grêmio está ainda na segunda parte da tabela, mas quem sabe hoje passa para o lado de cá da tabela, Felipe, né? Juventude ainda não, né? O Grêmio tem um confronto direto, né? Repara como é que está o Vitória aí na classificação e repara qual é a situação do Grêmio também na classificação. Se o Grêmio vencer, o Grêmio deixa o Vitória para trás. E aí vai enfrentar o Corinthians na última rodada. O Corinthians que jogou e venceu ontem, Samuel. Impressionante a campanha de recuperação do Corinthians. São 6 partidas seguidas, vencendo todas. 6 vitórias consecutivas nessa edição da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que estava lá atrás do Juventude, que estava lá atrás do Grêmio, simplesmente atropelou, deixou todo mundo para trás. E hoje, Samuel, está garantindo uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Só para se ter uma ideia, é contra esse adversário que o Grêmio vai finalizar a preparação no estádio que tem aqui, ó, do outro lado da faixa, do outro lado da estrada, na Arena do Grêmio, no domingo, às 4 horas da tarde. E ainda olhando a tabela aqui, Felipe, o Internacional na 4ª posição. Para terminar na 2ª colocação, o que falta para o Internacional? Samuel, o Inter tem que fazer a parte dele, tá? Independente se vai terminar em 2º, em 3º, em 4º, o Inter tem que fazer a parte dele. O Inter tem que vencer o Botafogo essa noite e tentar vencer o Fortaleza também na última rodada, que são times que estão lá na parte de cima da tabela. O problema é que essa tabela ficou um pouco complicada nessa reta final para o Inter, né? O Inter pegou times que estão lá em cima, disputando os mesmos objetivos ou até objetivos maiores, no caso do Botafogo. Perdeu para o Flamengo. Tem esse enfrentamento com o Botafogo e depois vai ter a possibilidade também de enfrentar o Fortaleza. Para terminar em 2º, Samuel, não basta só vencer, tem que ter também uma combinação de resultados. Tem que torcer para o Palmeiras perder, tem que torcer para o Flamengo perder também, além de fazer a parte dele, que é derrotar o Botafogo e também no fim de semana acabar deixando para trás o Fortaleza, que é um adversário direto nesse momento na tabela de classificação. E agora coloca o Felipe aqui na tela de novo, deixa eu perguntar para ele, o repórter ali entrevistando os últimos dias desse ídolo do Grêmio, Jeromel, né? Como é que foi para ti fazer essa entrevista, Felipe? Samuel, é muito legal quando a gente conversa com personagens, né? Eu já tive a oportunidade e fico muito feliz por isso, né? Na minha trajetória profissional, de entrevistar grandes personagens, né? E eu considero que o Jeromel como um desses principais personagens. O Jeromel está há 10 anos jogando aqui em Porto Alegre, há 10 anos jogando no Grêmio. Quando o Jeromel começou a jogar aqui, por exemplo, eu nem morava em Porto Alegre, eu estava morando em São Paulo. Então eu acompanhei a trajetória dele, depois acompanhei tudo que ele fez com a camisa do Grêmio. Mas esse tipo de entrevista, esse tipo de personagem, esse tipo de conteúdo, de contexto, de história, Samuel, é muito fascinante para nós, né? Faz parte da nossa profissão e o mais interessante é a gente, ou eu, no caso, porque foi eu que consegui aqui estar com o Jeromel, né? É eu não só entrevistar o Jeromel, é eu poder fazer as perguntas para o Jeromel, para que todos vocês que estão aí desse outro lado, possam entender um pouco mais do que passa na cabeça de um cara que tem 39 anos, de um cara que vai se aposentar com 39 anos para futebol, entre aspas, velho, para um ser humano super novo. Samuel, brincávamos ontem, eu e tu somos mais velhos do que o Jeromel, só para a gente ter uma ideia de comparação. Nós estamos longe ainda da aposentadoria, né? Portanto, são histórias que ficam, são histórias que são contadas e que, além dessa entrevista que a gente fez agora ao vivo com ele aqui no Balanço, eu estou preparando um outro material diferente, tão especial como foi esse, com o Jeromel, para ser exibido essa noite no Rio Grande Record. Muito bom. Felipe Bueno lá no centro de treinamentos do Grêmio. Hoje é meio parado a coisa aí no centro de treinamentos do Grêmio, é isso, Felipe? Como é que funciona num dia de jogo que não é em Porto Alegre, né? Total. Quem está aqui são apenas os atletas que não viajaram. O Jeromel não viajou, ele está aqui. O Diego Costa não viajou, passou por aqui também. O Soteldo não viajou, passou por aqui também. Algum atleta que esteja no departamento médico, na fisioterapia, quem não viajou, ele cumpre uma rotina normal
de trabalhador, Samuel. Ele precisa vir até aqui ou para fazer a recuperação, ou para treinar, ou as duas coisas. É assim que funciona. E aí vai ser assim hoje. O Grêmio joga às 8 da noite lá na Bahia. Essa galera vai toda acompanhar pela TV. E depois eles retornam, né? E aí já iniciam também a preparação para o último jogo do ano. Mas assim, o Grêmio está viajando. O Grêmio está na Bahia, então não tem treino em Porto Alegre. Tem treino. Para quem ficou aqui e tem condições físicas e clínicas, tem treino. Para quem não tem essas condições, aí vai fazer um tratamento aí médico, fisioterapia, enfim, para quem sabe ser aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi no jogo de domingo contra o Corinthians. Feito, Felipe. Até amanhã aqui na tela da Record, aqui no Balanço na Rede. Vamos seguir? Balanço geral. Quinta-feira, não, quarta-feira, né? A temperatura aqui no alto do Morro Santa Teresa, zona sul de Porto Alegre, na faixa dos 25 graus.